Na sequência, teremos os reflexos da logística tecnológica nos seguros de transportes, com o palestrante Ricardo Labatucci, diretor da R. Labatucci Corretora de Seguros. Ricardo é pós-graduado pela Uniceb, Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes, em Administração em Comércio Exterior, Lato Sensu. É corretor de seguros pela Funenseg Campinas e atual coordenador da Comissão de Transportes e Cascos Marítimos do Sincor São Paulo. Professor de Seguros Internacionais do curso de Comércio Exterior na Universidade Paulista, Unip, e docente em importantes instituições de ensino superior. Com a palavra, Ricardo Labatucci. Boa tarde a todos. Eu tenho 20 minutos, não é isso? 22. 22. Então, eu quero agradecer a Consudata, a Heltrek, que foi o convidado da Heltrek, por essa oportunidade. E só lamentei um pouco ter terminado a palestra, que eu estava adorando a palestra do meu antecessor. Foi fantástica. E tem tudo a ver. Aí vocês podem perguntar, bom, o que uma pessoa da área de seguros está fazendo aqui? Né? Numa área de TI. Eu acho que o cara está deslocado. Mas é o seguinte, pegando o gancho dele, tem tudo a ver. Porque ele perguntou, como ganhar dinheiro desse negócio? Os senhores fabricam, desenvolvem, mas de uso. Quem turbina isso aí? Ah, tá. Então, começando. Qual é a relação? O mercado segurador foi e e talvez vai ser, durante um bom tempo, o grande turbinador da injeção dessas tecnologias. Por quê? Não é só no transporte que eu estou colocando no Brasil, mas para uma curiosidade, seguros de satélite, de nave espacial da NASA. Existe empresa que originariamente era do grupo Lloyd, o Lloyd não é segurador, é só uma grande prestadora de serviços, mas que eles acompanham desde a fabricação de um parafuso até a colocação na aeronave, porque quem paga a conta é o segurador. Então, através da pressão do segurador, eles fazem um acompanhamento técnico de tudo, se foi feito dentro daquela qualidade, acompanhamento para ser colocado na nave espacial, para ver se está tudo certo. Então, quem é o grande vigilante dessa operação, por trás e pressionando, é o mercado segurador. E, a partir da pressão, que isso começou, por exemplo, em 85, dou um exemplo no seguro de transporte, em 85 foi o seguro de roubo. E, a partir dali, se desenvolveram as empresas de gerenciamento de risco e as tecnologias de apoio ao setor, por exigência, porque ainda, até hoje, falta o conceito, a mentalidade dos nossos consumidores, sejam transportadores, sejam armazenadores, de um conceito de pensar em segurança primeiro. E eu preciso só definir dois conceitos básicos. Quando você fala em gerência, quem não é da área, só para pensar onde vai aplicar. Quem não é da área, eu falei que nós ajudamos a desenvolver o gerenciador de risco. Só que esse gerenciador de risco se confunde. E infelizmente, tem corretores que fazem uma parte desse trabalho e não é. Eu costumo dizer o seguinte, quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? É o gerenciador de risco ou o corretor de seguro? É o gerenciador de risco que vem primeiro. Por quê? Primeiro você tem que investir na proteção física. Depois, se falhar, todo aquele aparato tecnológico, tudo que foi feito, aí você tem um seguro para amenizar as perdas. Não para te salvar, para amenizar, porque você sempre perde. Mas, então, o conceito que, infelizmente, ainda precisa, a gente está batendo nessa tecla, que os consumidores têm que entender que ele primeiro precisa fechar a porta para o ladrão não entrar. E se falhar, aí entra o seguro. E hoje existe uma inversão. Você chega, os clientes, você tem um programa de gerenciamento de risco, que é baseado nisso, inteligência, ferramentas, monitoramento. Você pergunta, você tem? Não, não tenho. Aí a seguradora vai e coloca, enfia a goela abaixo do cliente. E não é, às vezes, uma realidade cara para ele. Se ele tivesse um gerenciamento com a tecnologia aplicada, o segurador chega e fala, como é que você trabalha? Ah, eu trabalho assim, muito bem. Então, ou o segurador, ele nega, ou ele aceita na íntegra, homologa o sistema de trabalho do cliente, ou ele faz algumas considerações, ou ele fala, ó, isso aqui não presta,
você vai, se você quiser fazer negócio comigo, você vai aceitar dessa forma. Mas, infelizmente, é o contrário. Eles chegam na empresa, a empresa não tem, então você vai ter esse, vai procurar o seu gerenciador de risco para contratar, e o gerenciador também, alguns são poucos, que assumem um trabalho desse, ainda estão na sombra desse gerenciamento que vai da seguradora. É um erro. Ele tem que assumir a parte dele, quem manda nessa área sou eu. Eu faço o controle, eu faço o que é melhor para esse cliente, que eu estou fazendo uma coisa ponto a ponto, e se falhar, eu tenho outro para implementar o meu que eu desenvolvi, não que a seguradora sugeriu. Então, por isso que eu falo que o futuro é o embarcador e o prestador de serviço conscientes, inseridos no sistema, não por obrigação do segurador, mas que já seja uma reação natural dele, uma procura natural dele. Rapidamente, eu quero deixar também um conceito. Viu durante o dia as tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Naturalmente, você começa dentro de casa. Mas eu só quero chamar a atenção que existe dois mundos. Existe o mundo do embarcador e o mundo dos prestadores de serviço. Para esse mundo dos prestadores de serviço, está ótimo, tem muita tecnologia. Mas a gente sente a falta de tecnologia para o embarcador. E eu vou explicar por quê. E também, só para entender como é que a gente anda, no mundo dos seguros, você tem os seguros de transporte que só quem compra é o embarcador, é o dono da mercadoria. Ninguém mais compra esse seguro de transporte. Todos os outros fazem seguro da sua responsabilidade pela prestação de serviço, pelo seu contrato de prestação de serviço, seja de transporte, seja de armazenagem, ou seja de qualquer um. Então, o seguro que o camarada procura é seguro de IRC, responsabilidade civil. Seguro de transporte, só quem contrata é o dono. Você vê que no mundo do seguro é separado. E da tecnologia, eu vou ousar e dizer o seguinte, são necessidades diferentes. É isso que eu quero passar. Qual é a visão da necessidade na logística? Você veja, eu botei meio fino essa linha, mas o transportador rodoviário ele está preocupado com a obrigação dele, de onde ele pega até onde ele entrega. E aí você monta soluções para ele para resolver o problema dele. Mesma coisa o terminal, o operador portuário, o navio, enfim. Essa é a preocupação e a necessidade do prestador de serviço. É muito curta. E você desenvolve situações para ele. Ué, sumiu? Não tinha visto isso. A finalidade de gerenciamento de risco. Monitoramento, programação de fluxos, acionamentos de pronta resposta, medidas de contingenciamento, identificador de ocorrências, apuração de responsabilidades. Isso nós praticamente já passamos, isso está bem claro, a gente já sabe quando acontece, para poder o instrumento da seguradora funcionar na subrogação, que é pagar a indenização e ir atrás do responsável. Então, isso está claro. E atendimento a órgãos de sistema. Como nós temos agora a questão do lacre eletrônico da Receita Federal. Então, é um dos componentes. Ferramentas de gerenciamento de risco. O transporte, consulta e cadastro, motoristas, monitoramento, tecnologia embarcada, isca, escolta. Armazenagem. Monitoramento de diversos sensores, até aí tudo bem. Eu só quero chamar a atenção para a questão do lacre eletrônico. Eu lá na Comissão de Transporte, Sincor, a gente sempre nos oferece, sempre vem tecnologias. Olha, lançamos isso. Então, vem para mim, chega, eu coordeno a comissão e a gente identifica equipamentos. Chegou um para mim que eu achei muito interessante. E eu falei, olha, esse é o caminho. Eu sou leigo em TI, mas como eu acabei de ver o sistema, é o sistema até que eu fui convidado da Hel, mas é o sistema em si, tecnológico, do RFID, na solução. Eu enxerguei ele como solução complementar à tecnologia embarcada como integradora de diversos sistemas. Por quê? No momento que você tem o lacre, que é a preocupação hoje da Receita em colocar droga, alguma coisa, questão no container, e você consegue juntar os outros sistemas embarcados, consegue usá-lo, porque ele não tem, ele pode fazer localização, algumas situações, mas ainda dizer que a porta do container está fechada é muito importante. Então é um complemento, e essa integralização, dependendo da mercadoria, o valor dela, você tem um custo-benefício para usar a tecnologia que se não ficar muito cara, você inviabiliza. Então eu diria o seguinte, tem um sapato para cada pé. Dependendo, isso aqui pega um grande... Essa tecnologia de RFID, ele pega um grande segmento
que vai atender a muitos clientes e a muitas finalidades. Então, é uma situação que deve ser muito desenvolvida, com muita atenção, e dar uma integralidade, porque não é uma coisa de alguém. Os outros podem usar isso. Então, eu levei mesmo para a FENSEG, para a Federação das Seguradoras, e as seguradoras já gostaram, estão estudando e implantando em alguns tipos de mercadoria, alguns setores. É uma coisa que vai se desenvolver muito, não tenho a menor dúvida. Vamos lá. Qual é a visão tecnológica? Quanto tempo eu tenho? Como é que eu estou de tempo? Tá. Qual é a visão para o embarcador? Veja que o trajeto, a preocupação dele é ponta a ponta. Não é. Então, quando você fala ponta a ponta e no comércio internacional, nós estamos começando a falar de países diferentes, costumes diferentes, mentalidade, usos. Então, como é que nós vamos juntar tudo isso para atender a necessidade do camarada? Os dispositivos que ele precisa, conforme o tipo de mercadoria. Abertura de porta, sensor de luz, fumaça, impacto, temperatura, umidade, localização, lacre eletrônico, como complementar. Estou colocando. Mas vamos lá. Ações preventivas. Uma coisa era você ter um dano, identificar e cobrar o responsável. Passamos por essa fase. Eu acho que a finalidade do gerenciamento de risco agora é se antecipar ao risco, para não deixar ter o prejuízo. Bom, a tecnologia atuando nisso, para redução de custos. É onde a gente vai falar. Onde você, economizando, você ganha dinheiro. Então, vou dar um exemplo do reefer. Você manda um reefer, se você tem sensor lá que começa a cada 0,2 de temperatura, já começar, ele já apita e você em tempo real, você já, o dono da mercadoria, imagina você, o dono está exportando ou está trazendo, e o vendedor também, os dois acompanhando se quiser, ou o segurador também, acompanhando a mercadoria, onde ele tem as críticas, e começou a esquentar o container, dá tempo de ligar para a logística dele e falar, o que está acontecendo com o meu container? Não precisa o despachante avisar, ou o cara que vai lá ler a temperatura do contêiner no pátio, o cara já sabe. Ele liga e avisa, ó, meu container está esquentando. Porra, os caras se viram para evitar o prejuízo. Outra situação, quando você manda 30 contêineres, chegou um com defeito, o que acontece normalmente? O cara recusa tudo. Olha o prejuízo. Se você tem como identificar contêiner por contêiner qual deu o problema, o próprio importador, ele já vê, peraí, pô, eu não vou deixar voltar. Separa esse, eu desembaraço o resto e salvo. E salvou a venda também. Olha o prejuízo operacional. Às vezes você está com 30 contêineres no pátio, o que aconteceu? Sensor de impacto. Isso eu falei do reefer, mas vamos lá, do impacto, vacina, aquele negócio não pode trincar. Pô, você sabe que só aquele houve um tombo. Você libera os outros. E aí eu tenho uma situação, por exemplo, de ganhar novos mercados através de transparência e credibilidade. Teve um exportador que fez um teste com um equipamento desses globais, porque já existe equipamento global lá fora. Eu estou chamando a atenção dos nossos aqui, que a gente precisa ter. Para a gente acompanhar, para a gente ficar também nessa linha de frente com o... Como foi o professor? O nome dele é? O Edson. O Edson falou, a gente não perder... No iate está ótimo, mas também a gente pode tomar frente dessa linha. Eles chegaram e mandaram uma mercadoria para Holanda. Só que aí eles colocaram no plano piloto um equipamento desse. Quando chegou, a empresa avisou, olha, a empresa de monitoramento avisou, olha, o teu container está em Antuérpia, tá? Não, está errado, isso aí está passando ao largo, tá bom. No dia seguinte, olha, seu container acabou de descer em Antuérpia, porque ele tem sensor de impacto. Na hora que chegou, ele saiu do navio o container. A empresa avisou o exportador. Aí ele, não é possível. Foi correr atrás e descobrir. O que aconteceu? A empresa é muito grande, era frango, não se falavam. Compra um frete para lá baratinho. O cara comprou, só que ele parava primeiro em Antuérpia e 4 dias depois seguia para a Holanda. Perderam a data de entrega, o cliente recusou a mercadoria. $200 mil, a mercadoria ficou lá, depois ele teve que dar um jeito. Então, olha como você reduz perdas. Perdas o quê? Comerciais. Comerciais. Aí você tem ganho com ainda nessa linha, teve uma situação
você abrir mercado. Então, é uma coisa que eu bato muito. O Brasil é o maior produtor de carne. A Austrália é o segundo. Só que o australiano ganha mais dinheiro que a gente. Por quê? A carne resfriada é 40% mais cara do que a carne congelada. E por que a gente não vende carne resfriada? Porque de +1 a -4 graus. E a logística tem que dar 90 dias, do abate até a chegada. Então, a nossa logística tem que ser boa, a receita tem que ser rápida, tudo tem que ser bom. E aí, o brasileiro querer fazer também, né? Aí nós houve no Brasil um caso recente, que um frigorífico do Sul conseguiu mandar para o mercado de primeiro mundo. Por quê? Tinha uma tecnologia embarcada, onde o importador e o exportador acompanharam com todos esses sensores a mercadoria. Aí chegou lá a tempo, ganhou credibilidade. Eles agora receberam encomenda de mais 12. Então, isso é abrir mercado, mostrar que dá para chegar. Né? Então, é muito importante em termos de você aumentar, e é bom para o mercado segurador, porque a mercadoria sobe 40%, 40% a mais de prêmio que entra. E todo mundo ganha. É meio antagônico a você pensar em vender boi em pé, né? Para quê? Né? Se você pode vender beneficiado. Aí, ganhos com segurança, droga, arma. Enquanto a gente está preocupado com roubo, o europeu e o americano está preocupado com bomba, armamento e tal. E a questão de droga também, porque tem empresário, não sei se vocês sabem, você estufa, você assume a responsabilidade. Tem empresário em Santos que não pode botar o pé lá até acabar o inquérito. Por quê? Acharam droga lá. Não pode viajar para fora, porque está num problema. E eu vou dar um caso prático. Uma empresa de móveis exportava há 20 anos para os Estados Unidos. Chegou lá com droga no container. Não, problema, podia ser Santos, né? Mas chegou com dólar, a polícia americana pegou e prenderam o gerente da empresa importadora. Eles tinham acabado de contratar um sistema desse de tecnologia. Lembraram, porque o grande lance é que você imprime tudo, você tem em tempo real e você imprime tudo, e é uma empresa terceirizada. Aí localizaram que foi aberto container em tal dia, tal hora, em tal lugar, que era no porto de embarque lá no Panamá. A polícia americana aceitou. Liberou o cara, mas falou o seguinte, ó, deixa com a gente a senha do teu sistema e vamos começar a monitorar. Começaram, em conjunto com a polícia do Panamá, conseguiram fazer o acompanhamento e pegaram a quadrilha lá. Então, quanto ganho livrou o cara de ver o sol nascer quadrado e uma série de situações também. Então, o empresário precisa começar a enxergar isso, as vantagens. Eu ainda botei da portaria, que é para resolver o problema da portaria, mas antes de resolver o problema da portaria da Receita, resolve o problema, quase que eu caí, resolve o problema do empresário. É isso que ele tem que ver. Do dono do terminal, a segurança dele também. Programação de fluxo de produção. Isso aí permite você ter um quadro desse. Por exemplo, um container ia sair de Shenzhen, dia 1/3, a data prevista chegar 10/5. Ele foi caminhando. É um dedo duro, né? Porque o agente de carga, o freight forwarder, acabou de embarcar. Aí você vê que tem um sensor de luz. Pô, o container está aberto, o sensor de pó está aberto ainda. O cara está me enganando. Já vai selecionando o prestador de serviço. As mentiras, né? E aí você vai acompanhando. Olha, era para sair no dia 2, saiu no dia 26, saiu no dia 30. Atrasou 4 dias. Vai acumulando. A data prevista era dia 10, chegou dia 22, com 12 dias de atraso. Se o cara está numa linha de produção, e não sei se vocês sabem, qualquer linha de produção, normalmente você tem 3, 4 vezes mais estoque em rua do que dentro da planta. Porque just in time, a mercadoria vai chegando, vai trocando, e aí? Você tem um monte de dinheiro na rua, você não sabe onde está, sabe na mão, mas não sabe em que situação está e como está. Então e se faltasse, a planta ia parar? Qual é o prejuízo de uma planta parada? Tem como o cara sair correndo, comprar uma mercadoria acessória para colocar, para resolver o problema, para não deixar a fábrica parar. Então, esses custos indiretos de logística, quanto custa? E aí o empresário não faz conta disso. E essa é a mentalidade que nós como corretor de seguros, a gente vai falando para os clientes. Mas como ele também falou, é duro, você fala e o cara faz por obrigação, mas a gente tem que mudar essa mentalidade. O que eu estou querendo mostrar para os senhores é que vocês têm uma mina de ouro na mão. E vocês vão contar com o mercado segurador para turbinar isso, para ajudar vocês a ganhar dinheiro. Porque é natural. E aí,
motivo da palestra, reflexo no transporte. Qual é o reflexo? O interesse do segurador é o mesmo de toda a cadeia logística. Há quem dizer, não, o segurador quer que não dê, não quer pagar a indenização, não vai querer reduzir nada, dar tiro no próprio pé. Não é verdade. Não quer que tenha o sinistro. Nós vamos vender o prêmio e vamos colaborar com o desenvolvimento da economia. Agora, o reflexo da melhora da gestão de risco traz por consequência, obviamente, redução de sinistralidade e, com isso, uma melhora nas taxas do seguro. Tá, agora o nosso lado. E a gente vai parar de ganhar dinheiro? Vai todo mundo empobrecer? Não. Para a indústria do seguro, manter o seu faturamento, deverá haver uma flexibilização na aceitação de riscos, hoje não operados pelo mercado, ampliando o alcance de proteção oferecido aos clientes. Então, existem riscos hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. No transporte, só o dono da mercadoria, se ele tiver que colocar uma linha de produção e ele não entregar, vai gerar atrasos e custos de multa enormes para o cliente dele. Ele pode contratar, o transportador não. Amanhã, com o mercado mais ajustadinho, a gente pode transferir essa cobrança e essa cobertura para o transportador, que a gente chama de contratos vinculados. Por que não? Pode ser feito. Então, o mercado segurador vai se reinventar. Vou dar exemplos disso. O cyber, que é um produto dos senhores, que não é de vocês mesmos, senhores de vocês, né? Mas de TI. Não tem a lei dos dados? O que o cyber cobre? Qualquer prejuízo que a empresa tiver com vazamento de dados, até o resgate, até aquela multa de chegar, olha, paga tanto para eu te devolver a senha para você continuar a trabalhar. Está coberto, pode ser objeto de cobertura isso aí. Então, não desfalca a empresa. Então, você tem o cyber, que o mercado segurador oferece, não existia essa cobertura há alguns anos. E hoje você tem. Então, o mercado segurador se reinventando. E todos têm, qualquer um que tem base de dados está exposto a isso. Uma corretora de seguros, um hospital, qualquer um, não é só empresa de TI, qualquer um deve procurar analisar com carinho o risco que está correndo hoje de ter sua empresa travada. Você tem o D&O, que é para proteger o patrimônio dos funcionários da empresa, os diretores. Se ele faz uma má decisão, ele responde com o seu próprio patrimônio. Então, isso também foi inventado, quer dizer, desenvolvido no Brasil não faz muitos anos. E nós tivemos um avanço com a Lava Jato, que trouxe à tona isso aí. Mas e estava duro vender isso. Agora não, agora o pessoal procura. O erros e omissões. E, por último, o vazamento de tubulações. Você fazer o segundo um exemplo, do condomínio. Se estourar o cano, molhar tudo. Hoje algumas companhias já estão cobrindo. Então, o mercado seguro vai se reinventando, ele vai procurando dar novas coberturas para manter seu faturamento e ganhar mais. Então, ele colabora com o desenvolvimento, mas não fica parado. Ele vai procurando um caminho, como água no rio, e também para poder ganhar dinheiro e se manter. E, acho que eu estou... E, por final, eu deixo um recado. Eu, como sou da área de seguro, eu também tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Eu gosto de dizer o seguinte, o sucesso profissional normalmente depende de dois aspectos. Uma é você ter uma boa gestão, ser um bom administrador, não jogar e perder tudo que você tem num cassino, né? Ser precavido, seguir as leis, porque o malandro que é malandro segue a lei, né? Ele não deixa de pagar imposto, ele segue a lei. Saber escolher sócios, contadores, advogados, corretores de seguro, médicos, pode rir, não tem problema. Médicos, dentistas, colaboradores, principalmente colaboradores, e quem erra menos chega lá, porque todo mundo erra, mas quem erra menos, se você estiver bem cercado de boas pessoas e bons negócios, você erra menos, a chance de errar menos. E a outra é conseguir resistir aos acidentes que podem ocorrer ao longo do tempo. Para o segundo aspecto, você tem o seguro, e só ele, não existe outro. Por isso do sucesso do seguro, para te salvar, para te ajudar. Resumo, faça um bom seguro, trabalhe muito e conte com você para vencer. E, claro, com Deus, né? Mas, como é na parte profissional, conte com você. Enfim, é isso aí. Eu agradeço. Obrigado. Pontualíssimo. Ricardo Labatut, obrigado pela sua apresentação.